Tássio Cruz, João Magalhães, boa tarde, Eliezer Rodrigues. Eliezer, quero começar com você, a gente tem imagens aí da reportagem que você fez, a você acompanha no Comando Geral e também no Jornal Dia News, mas o Eliezer vai adiantar, que foi reunião de prefeitos, Eliezer, e qual o objetivo dessa reunião? Boa tarde, Douglas, boa tarde aos colegas e telespectadores. Há uma preocupação comum dos gestores municipais. Os prefeitos estão unificando uma pauta que será levada a Brasília na próxima segunda-feira. Dentre as reivindicações está a redução nos repasses do FPM, falta de emendas parlamentares, também discussão em torno de recursos para o pagamento do piso da enfermagem, conforme já a repercussão do Tássio Cruz no Jornal Dia. A ideia é utilizar os royalties do petróleo, claro, com a devida legislação, para destinar recursos para o pagamento dos enfermeiros em todo o Brasil. Questões relacionadas a despesas básicas dos municípios, que, segundo os gestores, estão perdendo receita e podem perder ainda mais a depender da reforma tributária. Há um temor nesse sentido, que a reforma tributária possa retirar recursos das cidades menores. Então, tudo isso está sendo compilado em um dia de debates. Os prefeitos estão se irmanando em torno dessas pautas para fortalecerem seu discurso na capital federal. A probabilidade de perder recursos aí, não só municípios, mas estados, também o próprio governo federal, e a possibilidade de aumentar, com o imposto único que a gente imaginava que iria diminuir, há a probabilidade até de aumentar. Mas, enfim, como explicou o governador Rafael Fonteles, tem aquele prazo de transição, né, para a implementação da reforma, justamente para poder ir avaliando o impacto do novo imposto, como é que fica a distribuição e fazendo os ajustes necessários para que, quando seja implementado efetivamente... Rapaz, tem um negócio aí que é isso aí, hein? Aí, o que é que acontece? Para quando for implementado, de fato, seja implementado um modelo correto, que seja bom para a população e bom também para o poder público. Agora nós vamos acompanhar a fala do deputado estadual Fábio Novo, da viagem do governador aos Estados Unidos, entre os dias 12 e 22 de agosto. Vamos acompanhar. Olha, eu tive a oportunidade de viajar com o governador para a Itália. E lá nós visitamos a Enel Green. Enel Green é uma empresa italiana que hoje faz grandes investimentos bilionários aqui no Piauí, na área de energia solar. E a Enel, inclusive, se colocou à disposição para ampliar esses investimentos no nosso estado. Então, são viagens que eu considero extremamente importantes, porque só nas viagens da Europa que o governador fez, tem aí protocolos já assinados de investimentos a médio e a longo prazo, que vão trazer para o estado do Piauí nada mais, nada menos do que 50 bilhões de reais em investimentos, né? Isso gera uma cadeia de empregos, melhora a nossa condição econômica e o nosso PIB. Então, acredito que essa viagem agora para os Estados Unidos ela é muito importante e vai render bons frutos, como tem rendido em outras viagens que o governador tem feito. Da viagem do governador em busca, né, de investimentos, para tratar de assuntos relacionados a investimentos para o Piauí. Mas agora nós vamos ouvir o deputado Fábio Novo falando desse consenso entre os dois nomes que disputam a indicação do partido para que não haja votação na executiva municipal. É um nome que está dentro do partido e na disputa interna entre eu e o deputado Franzé. Isso está bem pacificado, está bem claro. Nós vamos trabalhar para que a gente tenha uma pesquisa até o final do mês e, obviamente, já discutimos com o nosso presidente Magalhães e você vai ter uma condição de fazer uma escolha consensuada, assim como foi em 2020, e apresentarmos uma proposta de um nome. Depois esse nome tem que passar pela federação, o PCdoB e o PV. E depois disso, também conversar com os partidos da base aliada do governador Rafael Fonteles. Sobre o mesmo assunto, eu vou ouvir os três depois, o Tássio, o João e o Eliezer. O presidente da Executiva Municipal, Cícero Magalhães, confirmou que o consenso entre os dois está acordado para evitar a votação. Ficou dos dois pré-candidatos sentarem e criarem critérios para dar uma solução a essa disputa dentro do partido. A ideia é o partido não votar, né, quem será o candidato, apenas homologar depois dos dois entrarem em um consenso. O senhor acha que vai ser possível essa construção de consenso? O que estaria dificultando hoje esse consenso ser definido? Os dois estão sentando exatamente para construir isso.
né? O partido vai apenas acompanhar essa situação e, com certeza, nós acreditamos que os dois vão chegar a um consenso. Tássio Cruz, primeiro seria, vamos aqui ser bem diretos, né? Primeiro, a votação se apresentava como um desastre, né? Se fosse haver votação, seria um desastre sem que a gente pudesse prever as consequências políticas dessa disputa. Bom, vai haver um consenso, está descartado um terceiro nome, vai haver um consenso entre eles. Bem rapidamente eu vou colocar aqui os dois critérios, não sei se vocês têm um outro critério que vocês apuraram, mas os critérios que eu soube são os seguintes. Primeiro, pesquisas qualitativas e quantitativas e a questão dos apoios. Bom, a pesquisa qualitativa e quantitativa são objetivas? Depende do ponto de vista. Um pode enxergar de um jeito, outro pode enxergar de outro. Que peso será dado a cada apoio? Por exemplo, o apoio de um deputado estadual, o apoio de um vereador, o apoio não sei de quem. Quer dizer, mesmo afunilando os critérios, ainda existe margem para contestação, Tássio Cruz. Resumindo, Douglas, o PT chegou e disse, olha, vocês se entendam, eu não quero saber de briga. Foi mais ou menos o que disse o Magalhães. Eu acho que, principalmente, o fator pesquisa quantitativa, Douglas, deve ser o principal elemento. Quem tiver à frente nas pesquisas vai ter um ótimo argumento nas mãos. E você falava de apoio, eu apurei hoje pela manhã um bastidor importante. Enzo Samuel, presidente da Câmara, se reúne hoje, a expectativa de se reunir hoje com Rafael Fonteles e deve anunciar ainda essa semana apoio a Fábio Novo, já que se fala de tantos apoios, um apoio forte, um nome de peso para essa pré-campanha aí, para essa corrida de prévias do PT. João Magalhães, ainda há muito pode questionar, os dois podem questionar, olha, não concordo com esse peso aí, eu não concordo com essa visão da pesquisa, enfim. Agora, pegando o gancho do Tássio Cruz, eu lembro de uma fala do deputado federal Merlong Solano. O deputado Merlong foi muito lúcido, né? Ele disse assim, não, porque naquele evento do PT, o governador Rafael Fonteles disse, eu estou aqui como um simples filiado, né, ao PT, e ele deixou muito claro, uma coisa é Rafael Fonteles, filiado ao PT, petista, outra coisa é o governador do estado, aí é outra história, eu tenho que olhar para a base aliada, para todas as siglas, enfim. E aí, o deputado federal Merlong Solano perguntado sobre essa declaração do governador, e aí perguntaram assim, quer dizer, então, né, essa questão da igualdade e tal, então o ministro Wellington Dias e o governador Rafael Fonteles, a declaração de voto deles tem o peso de um eleitor comum, ao Merlong? De jeito nenhum, o peso é outro, completamente diferente. Então, quer dizer, o Tássio falou aí na manifestação do governador, não sei se o ministro vai se manifestar, mas isso pesa na decisão, né, João? Com certeza, Douglas. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse processo de interpretação ele é muito subjetivo, né? Afinal de contas, quando a gente pega os números de uma pesquisa, seja ela quantitativa ou qualitativa, sempre abre margem para um determinado tipo de interpretação. Então, eu acho que o PT realmente, o que o diretório fez foi dizer, nós temos dois nomes que são quadros históricos e que ajudam na imagem do partido, e esses dois nomes devem ter a maturidade de sentarem à mesa e conversarem para chegar ao consenso de quem deve representar o partido no processo eleitoral. A partir daí, todo o partido se junta no nome, se junta ao redor do nome que for o escolhido. Então, eu diria que o diretório realmente passou a bola, acreditando na maturidade dos dois nomes, que são quadros experientes e que têm muitos apoios dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. A gente não vê nem Fábio Novo, nem Franzé como nomes fora desse grupo, pelo contrário, são dois nomes que, de fato, onde a gente visualiza, né, Franzé e Fábio Novo, a gente projeta a imagem realmente da militância do Partido dos Trabalhadores. Então, os dois terão que ter a maturidade suficiente na hora de negociar, porque, obviamente, eu acho que nenhum dos dois vai sair perdendo. Aquele que for o candidato a prefeito vai, obviamente, ter condições de ser um candidato competitivo ano que vem. Aquele que não for o escolhido para ser o candidato tem como, obviamente, fazer reivindicações para se fortalecer politicamente
daqui a 2 anos, provavelmente nas eleições gerais de 2024, 2026. Então, de fato, é algo que vai demandar essa maturidade, tanto de Franzé e de Fábio Novo. E a escolha, ela nunca será objetiva, porque aí você sabe que interpretação de números sempre abre margem para vários tipos de interpretação. O que vai pesar mesmo é a capacidade, é a maturidade, tanto de Fábio Novo e de Franzé, para dizer que, olha, eu, neste caso, abro mão em detrimento de um outro nome. Bem rapidamente, não estou comparando não, viu? Eu só estou dando um exemplo aqui, o que é interpretação. Eu citei mais de uma vez aqui que eu adoro o filme, que é o filme Bem Amado, mas não é o Bem Amado com Paulo Gracindo, o Bem Amado com Marco Nanini, né? Não sei se vocês já assistiram, tá? Se é cinéfilo, não sei se já assistiu. Se não assistiu, assistam, que tem a ver com o nosso ofício aqui de política. Lá para o final, o Odorico Paraguaçu, que é o prefeito, chama o Vladimir de Castro, que é o líder da oposição, né? Então são antagônicos, né? O processo de impeachment do Odorico está em curso na Câmara, e ele chama lá para comprar uns votos do Vladimir de Castro da oposição. E lá, o que é que ocorre? Na discussão, chega ao seguinte consenso: quanto é que o senhor quer para vender 10 votos? Aí ele diz assim: digamos que a metade do que o senhor roubou das obras do cemitério. Aí ele diz assim: aí o Odorico fala assim: por que o senhor não me disse logo que aceitava propina? Aí o Vladimir diz assim: isto não é propina. Nós chamamos isso de desapropriação do capital burguês em favor da revolução. Aí quando ele fala em roubo das obras do cemitério, o Odorico rebate assim: não houve roubo. Nós chamamos isso de contribuição monetária dos empreiteiros à nossa causa política. Então, meu amigo, entendeu? É um negócio que vai, Eliezer, cada um tem o seu jeito de ver. É esse o ponto que eu quero chegar e dizer o seguinte: se um dos dois quiser criar polêmica, tem chance de criar. Exatamente, Douglas. A matemática, a estatística são exatas, mas a interpretação não. A interpretação cai no campo da subjetividade. E aí nós ouvimos o deputado Fábio Novo colocando fim a uma especulação que surgiu nos últimos dias de que um terceiro nome poderia ser o candidato do PT, um nome que ainda iria se filiar ao partido. E aí hoje nós fomos apurar diretamente com ele e o deputado não. É um nome entre Franzé e Fábio Novo, não tem outra alternativa. É claro, vai ter a discussão no PT, a discussão na federação, que tem a pré-candidata Tereza Brito, a discussão na base, considerando os pré-candidatos do MDB, do PSD, enfim. Mas, internamente no PT, a decisão está entre os dois. Não tem especulação para terceiro nome. Só para encerrar aqui e dizer da esperteza no mundo político, é que lá em Sucupira, neste filme, a base governista tinha maioria. Apertada, mas tinha. O que é que a oposição fez? Recebeu a propina, certo? Olha aí, recebeu a propina, vendeu os votos da oposição, mas com o dinheiro da propina, comprou os votos do governo. Como o governo era a maioria, o prefeito terminou caçado. Então, só para você ter uma ideia, que ninguém besta se cria nessa história não, viu? Tem que ter... Antes de você encerrar, a gente não podia deixar de dar os parabéns à nossa querida Campo Maior do Otávio, que hoje completa 261 anos. Foi onde eu nasci oficialmente, no meu registro de nascimento é Campo Maior. Grande abraço a todos os campo-maiorenses. Eu só fiz nascer e fui embora no outro dia, mas lá no meu registro é Campo Maior, terra dos carnaubais, aos campo-maiorenses, um grande abraço, cidade maravilhosa, estudei lá, morei lá por 2 anos, um grande abraço, um abraço ao Sistema o Dia de Comunicação a Campo Maior. Obrigado, Tássio. Até amanhã. Obrigado, João Magalhães. Falando em fórmula, depois você me ensina e ensina a mim, ao Eliezer, essa da licença prêmio, que eu estou louco para saber